Quando você falou aí sobre compartilhar dessa comida, essa comida que nós temos comido, né? Que o Senhor tem nos alimentado nesses dias. E quando você me fez o desafio para falar fazer essa live e falar sobre autoridade, a primeira coisa que veio na minha mente foi uma visão que eu tive no ano de 2018, que foi a visão que eu via pastores acorrentados a correntes de igreja. E aquilo ali eu chorava muito e o Senhor falava assim: eu libertarei os meus pastores, né? Eu libertarei a minha liderança. Então, quando nós falamos em autoridade, não tem como dentro de igreja não pensar em nós, os pastores, né? Os líderes, os cabeças que estão de frente, né? Como alguns chamam os anjos da igreja, por mais que nós sejamos tão pecadores contra os outros e tão necessitados de misericórdia como qualquer um. E me veio a oportunidade da gente falar sobre uma verdadeira autoridade. O que seria essa autoridade que Deus espera da sua liderança? Né? Essa autoridade. Eu lembro dos 70. Os 70 ali que estavam com Jesus, eles voltaram felizes, dizendo o quê? Ah, Senhor, os demônios nos obedecem. E Jesus os exortou, né? Dizendo assim: que bom, mas estejam mais felizes pelo nome de vocês escrito no livro da vida. E a gente fica a imaginar, por que Jesus falou isso? Se eles vinham falando dessa autoridade que os demônios obedecem, dessa autoridade que as doenças são curadas, se eles vinham tão maravilhados com essa autoridade que Deus tinha lhe dado a eles, né? Jesus tinha dado a eles, e por que Jesus trouxe um alerta nessa hora? Estejam mais felizes pelo nome de vocês escrito no livro da vida. Então isso tem ardido no meu coração esses tempos de uma forma assim muito forte. E eu queria sim falar um pouco sobre essa autoridade verdadeira, né? Porque, pastor, existe a autoridade secular, a autoridade que se conquista por um diploma, pelo estudo, pelo esforço, a autoridade que é dada por um cargo, onde você pega um determinado ofício ou uma profissão, cargo dado por alguém. Mas existe a autoridade espiritual, a autoridade que Deus dá. E essa autoridade que Deus dá, ela vem muito mais do que simplesmente uma imposição de mãos ou um título que você recebe de um determinado lugar, onde você leva o nome de pastor, ou de obreiro, ou de diácono, né? Ou seja, qual cargo for. Porque sem a unção, nós não somos nada. Então, como tem os verdadeiros líderes, e aqui eu estou falando sobre a liderança colocada por Jesus Cristo, também tem os falsos líderes. Né? Como tem os verdadeiros apóstolos, tem os falsos apóstolos. Os verdadeiros profetas, tem os falsos profetas. E ali se falava de uma falsa autoridade, que a igreja estava envolvida, quando se lê a carta de Apocalipse, em algumas delas, né? Quando você vai estudando ali, você vai vendo que a igreja estava envolvida com a falsa autoridade. Com a autoridade de Jezabel, que levava o povo à idolatria, à enganação, à manipulação. Algumas igrejas colocavam a falsa autoridade na doutrina de Balaão, que é a doutrina da prosperidade, do dinheiro, de conseguir bens. Algumas estavam envolvidas ali com o povo de Corá, né? Que é aquele que só trabalha em cima de rebeldia, só a minha igreja é a certa. Então eu queria sim falar sobre a verdadeira autoridade, para que a igreja entenda. Igreja que eu estou falando, nós, igreja do corpo. Sim, sim. Que a gente entenda que Jesus, ele tem uma autoridade legítima
que não pode ser mal compreendida. Né? Não adianta lá no fim a gente dizer, Senhor, eu expulsei, né, demônios em teu nome. Senhor, eu curei enfermos. Aí Jesus olhar para nós e assim, eu não vos Uma conheço. autoridade sem autorização, né, pastor? Isso, uma autoridade falsa, né? E isso é tão grave, pastor, que aqui de forma nenhuma eu estou acusando ninguém. Sim, sim. Porque as pessoas até que praticam essa doutrina, como a de Jezabel, a de Balaão, elas estão presas. Elas não sabem, elas não acham que estão fazendo mal. Então lembre quando Paulo era religioso ali, com o nome de Saulo, ele era zeloso pela lei. Ele não achava que estava fazendo mal, só que ele estava matando cristãos. Ele estava perseguindo a igreja. E nós religiosos, digamos assim, que estamos dentro da igreja, se não entendermos o que Cristo realmente quer, nós vamos ser pesados com os nossos membros. Nós vamos ser cruéis até com a nossa própria casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, por causa da religiosidade. A doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, né? Que é essa mistura de tudo que é idolatria. Porque a autoridade, as pessoas confundem muito com o autoritarismo, né? E é aí onde os religiosos entram, né? E aí a Exatamente. gente acaba não sendo uma autoridade dentro da nossa casa. A gente tem autoritarismo dentro da nossa casa. E a gente acaba ofendendo quem não é para ser ofendido. Acaba magoando aqueles que a gente mais ama. Aquelas pessoas que a gente foi mais preparado a vida inteira para amar, a gente acaba ofendendo, porque a gente só vai dar aquilo que tem. Então a ideia, essa noite, porque eu sei que você compartilha com esse mesmo entendimento, com essa mesma fé. Pastor Márcio, que está aqui também junto com a gente, compartilha com essa mesma fé, porque eu sentei com ele e a gente conversamos um pouco sobre isso. Não falamos de placa de igreja, não falamos sobre a doutrina dele nem a minha, mas nós falamos sobre o que Cristo quer para a igreja. Que Cristo realmente está esperando esse tempo. E eu lhe digo, pastor, essa live aqui vai ajudar muita gente. Mas os mais difíceis de ser alcançados somos nós, os pastores, os líderes. Porque nós estamos muito acostumados a ensinar e nós temos que se voltar a aprender. Eu achei muito interessante, pastor, ontem, quando o senhor compartilhou um pouquinho sobre da experiência que o senhor teve, né? Que o senhor mandou o senhor passar um ano sem pregar, né? Forte, né? E aí o senhor pediu para que o senhor tivesse compaixão, misericórdia, e o senhor baixou para 6 meses. Então, nesse período, o senhor começou a te moldar, a te transformar no cara que ele queria formar em você, né? Aleluia. Então, o Senhor não te queria mais ministrando, Ele queria te sentando para você entender o propósito, por que você ia se levantar para ministrar de novo. É aquele entendimento que nós temos que ter. Por exemplo, quando Deus chamou o Ricardo, ele não chamou o pastor Ricardo. Ele não disse, ei, pastor Ricardo, eis que eu te falo. Não foi assim. Ele chamou o Ricardo. Ele te amou primeiro, sabe? Ele amou o Leandro primeiro. Eu era só o Leandro. E a gente muitas vezes choramos dizendo, Senhor, eu acho que o Senhor está enganado. Porque eu é complicado, Senhor. Né? Como Davi ali, ele não chamou o rei. Ele chamou o pastorzinho, rejeitado pelo pai, rejeitado pela família. Você entendeu? Quando ele chamou José, José estava vendido pela própria família, né? Preso, estava na cadeia e Deus tinha um propósito muito grande. Então a gente nunca deve esquecer disso. Que Deus não chama pastores, Deus dá essa autoridade para que a gente realmente explique ao povo que é muito melhor que o nome deles esteja escrito no livro da vida. Isso é muito Verdade, forte. verdade. A gente Muito estava. forte Pode porque falar. é algo que o Senhor, ele... Para isso acontecer, tem que haver uma desconstrução, né? E uma desconstrução muito complicada, porque vai mexer muito.
E aí acaba que a gente fica meio que esperando como é que será agora essa nova formação, esse novo jeito de construir. E aí a gente se torna uma pessoa que a gente fica nessa expectativa. Como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser desse jeito? Como é que vai ser dessa forma? A gente fica muito pautado em cima de tudo isso, dessas coisas. Só que a gente tem que entender que quem chamou a gente não foi. A gente não se escolheu, né? Nesse chamado. O Senhor nos escolheu para que nós viesse agregar isso. Isso. E é aí onde as pessoas. Aí é onde nós se deparamos com nós mesmos. E aí nós começamos a ir agora pelo outro caminho, um caminho de entendimento e desenvoltura naquilo que Cristo quer formar em nós. Se não limpar, não tem como construir. Porque Deus me deu uma palavra muito forte e o Senhor está falando exatamente sobre isso. O Senhor não, você. Desculpa aí. Você falou exatamente, tocou exatamente no assunto. Se não desconstruir, não tem como construir. A glória da segunda casa não vai ser em cima da glória da primeira casa. O que O Deus povo fala está, é. ei, Pode falar. pastor Leandro, o povo está querendo que a glória volte, que aquilo que eles viveram lá atrás volte. Na verdade, aquilo que eles viveram lá atrás foi algo que o Senhor colocou para que agora, quando você recebe isso aqui, para você entender o porquê que você recebeu tudo aquilo. É uma nova fase. É aquilo que o Senhor falou da videira ontem, foi muito forte aquilo ali também, sobre as fases da vida, né? Exatamente. Porque às vezes você quer que o Senhor faça só uma reforma. Mas o Senhor não quer fazer uma reforma. O Senhor quer casa nova. Então, quando se olha para a casa velha e se vê uma casa pequenininha, desajeitada, sem condição, que o alicerce estava frouxo, que o material que foi usado não foi um material, sabe, que resistiu, que o tempo já machucou, já agrediu. E é como você está falando. A gente fica olhando para trás e lembrando, mas no início era muito legal. Mas eu dei cela, né? Eu preguei em tal grupo, eu era muito usado. Mas olha, presta atenção, o que o Senhor está querendo dizer é que o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você viveu. A glória da segunda casa não cabe no alicerce da primeira casa. Você vai construir um triplex em cima de um alicerce de uma casinha pequena? Não tem como, Uau, né? forte, forte, é forte. Isso tem que ser real na nossa vida. E tem que haver desconstrução. O primeiro passo, pastor, é a gente parar um pouco do ativismo e pensar: será que eu estou conhecendo verdadeiramente a Deus? A gente estava falando um pouquinho sobre isso ontem aqui à noite. A gente estava falando sobre ali a igreja de Éfeso. Aquela igreja perfeita. Você vai ler a carta de Éfeso e diz assim: Jesus. Éfeso vivia um avivamento, né? Eles eram bem, era uma igreja grande, a maior igreja, a mais poderosa igreja. E aí Deus chega dizendo que eles eram pacientes, que eles trabalhavam, que eles não aceitavam os falsos apóstolos, que eles não estavam em cima da doutrina dos nicolaítas. Mas aí Deus diz assim: mas eu tenho algo contra você. Aí isso choca a gente. Você não me ama mais em primeiro lugar. Agora pensa comigo, pastor. O que foi que roubou? Como um povo tão santo, como um povo que não está envolvido com as falsas ideias, falsas, né, os falsos ensinamentos, o que tirou eles de amar a Deus em primeiro lugar? Porque ali fala o primeiro amor. Mas o primeiro amor não é esse. A gente vai amar o próximo depois. A gente não começa a amar próximo assim, não. Quando a gente chega muito ferido para amar próximo. Né? Não tem como amar próximo. Aí a gente descobre que Deus nos ama, mesmo a gente sendo lá inimigo dele, não querendo saber dele. Ele nos ama e aí a gente se apaixona, nos constrange. Nós amamos esse Deus que ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro amor. Só que aí a gente começa a crescer a igreja. É o crescimento. Abre célula. Aí Deus dá dom. Você começa a falar em línguas. Ó, tu viu aí o relâmpago? Amém, Tô vendo Deus. aí. Aleluia, Jesus.
Deus está respondendo a mensagem. Glória a Deus. E E aí até a o gente... pastor Márcio falou aqui, ó. O Senhor está curando a primeira para Ó, levantar a próxima. eita glória. É isso aí, pastor. E acontece que a gente começa a curar, a gente começa a expulsar demônio, a igreja começa a crescer, a glória de Deus atrai gente. A glória de Deus atrai discípulos, seguidores. E aí a gente vai se esquecendo, se afastando, ó pastor, sem perceber, não é de maldade. É sem perceber, cara. Aí Jesus traz ali dentro daquela ideia dos 70. Gente, a glória é maravilhosa. Vocês vão fazer obras maiores que essas. Mas lembrem de parar e analisar se vocês estão me amando em primeiro lugar. E o O erro povo da igreja... Pode está falar. conformado, pastor, na água nos pés. Isso. Né? Porque ser servo é de uma riqueza enorme. Ser canal, ser vaso é de uma riqueza enorme. Sabe, começa a aparecer milagres, começa a aparecer prodígios. E aí você vai acabar achando ou se enganando que tem mais a ver com você do que realmente tem. Porque a glória é de Deus e não nossa. Então, Verdade. essa autoridade existe? Existe, gente. Existe, é dada e dada a quem ele quiser e a quem o buscar de todo o coração, mas ela precisa ser entendida, porque senão ela é perigosa. Ela vai fazer alguns ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E não adianta. Você tem que voltar para o primeiro amor. Eu tenho algo contra vocês. Vocês não me amam mais como antes. Olha aí, Deus falou na hora. Ó, deixa eu te falar Só está dizendo assim, tem medo não, que é procissão de Deus. quando Deus ali vai dar os mandamentos, né, pro povo, ele choca Israel. Isso nunca tinha acontecido antes. Deus chega ali e diz: vocês têm que me amar em primeiro lugar. Uau! Deus nunca tinha pedido para ninguém amar ele. Mas ali ele chega e choca, dizendo: eu quero que vocês me amem em primeiro lugar. Por quê? Porque antes de Deus criar a humanidade, ele já vivia em família. Ele já amava Jesus, ele já amava o Espírito Santo. Eles se amavam. E esse amor, através de Jesus, foi derramado em nós, pastor. E a autoridade verdadeira que está em mim, que está no Senhor, em qualquer outro líder, é fazer com que esse amor chegue ao coração das pessoas. Qual o amor? O amor a Deus em primeiro lugar. A gente acha que é fácil isso, mas não é fácil. A gente acha que é fácil amar a Deus, difícil é amar o próximo. Porque quando a gente vê que o próximo é o meu inimigo, o próximo é quem fala mal de mim, o próximo é aquele que não vai com a minha cara, é aquele que diz, aquele pastor lá não vale nada, aquele pastor lá só quer dinheiro do povo, aquele pastor lá que não é homem de Deus. O próximo é esse cara. E por causa das nossas emoções, a gente diz assim, é muito difícil amar o próximo. Fácil é amar Deus. Por quê? Porque Deus eu não vejo. Né? Porque quando eu vou ler a Bíblia, se é que eu leio, eu escolho o que eu quero para mim. Se eu quero dar o dízimo, eu dou o dízimo. Se eu não quero, Deus não vai me cobrar realmente. Eu vou vir só o pastor pregar lá. Né? Não é assim? Mas só que quando a gente traz o entendimento que amar o próximo sem amar a Deus é impossível. Impossível. Jesus diz isso. Quando os apóstolos chegam lá e perguntam, quem poderá fazer isso? Ele diz, para o homem é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Sabe o que ele está dizendo? Estejam em mim. Porque eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Sem mim, vocês nada poderão fazer. Eu não amo o próximo se eu não estiver em Deus. Agora, se eu estiver em Deus, pastor, eu lhe digo com toda a legalidade e a autoridade que o Senhor me deu, estamos falando sobre isso, sobre autoridade. Se eu estiver em Deus e se eu amar a Deus em primeiro lugar, eu amo a qualquer um. Seja meu Forte, viu? inimigo, seja aquele que não vai com a minha cara, que fala mal de mim, que me fez um mal, que para muitos é imperdoável.
Aquele que me traiu, que me rejeitou, que me abandonou, que abusou. Se eu não tiver em Deus, eu não amo esse cara. E só em pensar, eu já fico magoado de novo. Agora, se eu estiver em Deus, esse amor se derrama através de mim. E aí eu consigo amar. Tem muita gente que diz assim, eu queria amar, eu queria amar o meu próximo. Vi muita gente boa, gente fina, que me chocou dizendo isso. Eu queria amar o próximo. Poxa, tu não ama não? Tu é uma pessoa tão legal? Não, não consigo. Eu dizia, porque você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Alguém que não ama o próximo. Se você que está nos ouvindo agora na live, você tem alguém para perdoar. Você tem alguém que isso você não consegue esquecer, aquilo você não consegue esquecer. Escuta o que eu estou te dizendo. Para de tentar amar essa pessoa e começa a amar a Deus, que aí você vai conseguir amar essa pessoa. Começa a amar a Pastor, Deus. no texto que eu mandei para o senhor, a gente vê uma história bem bacana. No começo do texto, do capítulo 17, do versículo 14, a gente começa a ver um entendimento sobre o porquê que os 9 que ficaram não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre o rapaz. O Pronto, texto falei. não diz, o texto não fala, mas eu também não posso ter uma clareza sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que, será que eles não se ciumaram porque Pedro, Tiago e João estavam com Jesus orando? É um raciocínio, sim. Será que eles não ficaram a se perguntar por essa situação e ficaram tão distraídos ao ponto de não perceber que aquele homem que estava com o filho precisando de uma cura, que agora eles não puderam resolver o problema do rapaz por consequência de uma situação? Eu fico lembrando, pastor, do que Jesus afirma logo após que recebe a notícia. Jesus olha para eles e o que que Jesus diz? Olha aí na sua Bíblia, lê aí. O que que Jesus fala para eles? Isso no 16, né? Hum. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. 17. Jesus exclamou: Hum. Ô geração incrédula e perversa, Hum. até quando estarei convosco? Até Uhum. quando vos sofrerei? Uhum. Trazei-me aqui o menino. A resposta está aí. A resposta está aí. Jesus olha para eles e Jesus fala o seguinte: ô geração perversa, geração incrédula e perversa. Estava falando com os discípulos. Será que ele não está pegando pesado demais? Os pobres acabaram de passar uma frustração, uma vergonha, né? Não funcionou. Dessa vez não funcionou. Ah, Interessante que tinha os camaradas lá, tinha os religiosos para estar acusando. exatamente. Então eles já vinham daquela humilhação ali. E Jesus, em vez de maneirar, Jesus diz assim: ô geração incrédula, ô geração perversa, até quando eu vou vos suportar? Né? Jesus dá aquele desabafo. E aí Jesus cura o rapaz lá, expulsa o demônio. E aí eles vão perguntar a Jesus: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus, com todo amor e todo carinho, disse assim: existem algumas caixas de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Sabe, pastor, a gente tem que começar a ler a Bíblia e entender o que ela está querendo dizer. O que Jesus está falando. Porque não tem como isolar o versículo. Você tem que ler o contexto todo. Então, o contexto aí aconteceu o acontecimento aí, né? De que eles não conseguiram. Eles foram acusados, eles foram humilhados. Jesus faz o relato de dizer que eles são incrédulos e perversos. Só aí, incrédulos e perversos. Né? O que está falando aí? Aí ele diz jejum e oração. O que é o jejum e oração, pastor? Alguns acham que é um segredinho para expulsar demônio. Não é. Não é. Sabe o que Jesus estava dizendo aí? Jesus estava dizendo assim: sabe o que está faltando em vocês, ô geração?
é realmente ter intimidade com o Pai. É isso que eu estou fazendo aqui. É, Renúncia, né? é isso que eu sou. Eu sou o Pai presente. Quando ele disse a Filipe, ele disse, nos mostra o Pai. E Jesus disse, Filipe, eu estou contigo e tu não percebeu ainda não. Então, primeiro, faltava amor. Faltou amor. Quando ele diz geração incrédula, né? E depois perversa. A perversidade vem de eles não ter amado o suficiente. Estava comum demais. Ele já estava acostumado a expulsar demônio, né? Às vezes nós estamos assim dentro de igreja. Acostumados demais a trabalhar, a colocar isso, aquilo e aquilo outro. E aí a gente acha que descobriu como é. Só que quando Moisés Ele está não... até falando aqui, vida de devoção, né? Isso. Quando a gente não fica escutando o que Deus está dizendo hoje, não o que ele disse ontem. Porque Deus estava dizendo a Moisés todo tempo, bate, 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 bate. Mas na última ele disse, fala. O que Moisés fez? Bateu. Porque estava acostumado a bater. O que Deus tem falado hoje? Geração incrédula, volta para mim. Geração perversa, volta para mim. Faz jejum, faz oração, que aí vocês expulsam do demônio. Sabe o que é jejum e oração? É relacionamento para que as coisas funcionem, porque sem unção não funciona. A gente pode até fingir que funciona. A gente até fala que funciona, mas não funciona realmente. Porque quando funciona, não tem dúvida. Nem que ninguém creia. Eu creio porque eu sei, porque eu fui usado para aquilo. Mas quando a gente não realmente está vivendo a intimidade, a gente fica perguntando assim, e aí, você sentiu o quê? E aí, deu certo? E aí, você... Que é isso? Por que a gente tem que perguntar? Existe dúvida, então? Quando se está relacionado com Deus, né? Pode Interessante, falar. pastor, que o Cristo, nesse texto aqui, ele usa uma autoridade inquestionável, né? Enquanto os discípulos que estavam ali não tinham autoridade. E tinham autoridade questionável. Mas Cristo existia sobre ele aqui uma autoridade inquestionável. Porque ele sabia E da onde vinha. exatamente, E da onde vinha? da oração, Do Pai. Ó. do relacionamento, da devoção, né? Do Pai. Ele disse, olha, as obras que eu faço é o Pai. Pastor, o senhor canta e toca corações por causa do Pai. Se eu tô falando aqui, se alguém tá sentindo algo, eu tô sentindo algo aqui diferente, ó, gente, não sou eu, é o Pai. É o Pai. Quando a gente se esquece do Pai, a gente começa a fazer sem o Pai. Faz para o Pai, mas não com o Pai. A ideia é que continue com Ele. Você tá amando em Ou primeiro lugar seja, o Pai? uma autoridade questionável não surpreenderá em nada no reino espiritual. Então, o nosso maior problema é porque nós estamos com autoridade falsa, uma autoridade que se questiona. É porque nos Porque não há distanciamos. relacionamento. Se quebrar o relacionamento, acabou o Leandro, acabou o Ricardo. É só mais um que juntou um povo. Eu não quero ser mais um que junta um povo, pastor. Eu já juntei um povo. Entenda, eu já juntei um povo de Cascavel, mais de 500. Eu já juntei. Eu já ganhei muita gente que eu achei que era para Jesus. Talvez tenha sido. Sabe? Preguei Jesus, mas o Jesus que eu entendo hoje, eu não consigo fazer sem ele. Muitas vezes eu fiz para ele, sem ele. E eu não quero mais fazer isso. Sabe por quê? Porque eu entrei em depressão, eu entrei em ansiedade, eu chorava todo dia, eu passava as noites acordados, achando que eu tinha que salvar o povo. Como eu vou salvar o povo se primeiro eu não for salvo? Eu tenho que permanecer no Pai. Eu preciso permanecer no Pai. Hoje, se algum pastor que estiver aqui me ouvindo, algum líder, algum ministro, algum adorador que estiver nos escutando, alguma autoridade, para agora e analisa, você está amando a Deus em primeiro lugar? Eu não estou perguntando das coisas que você faz para Deus.
Eu não estou perguntando quantos cultos você dá, quantas pregações você prega. Tá entendendo? Você tem que perguntar, eu amo a Deus em primeiro lugar, quando nada der certo. Quando não vier ninguém para o culto, eu vou me sentir frustrado? Eu fico contando as cadeiras que ficaram vazias, parece que não interessa quem veio. Parece que não interessa eu que estou ali, a minha família. Se a Não minha está família funcionando. não está Não está funcionando, funcionando. por que não está? Cadê esse crescimento? E se Deus não quiser te dar crescimento, irmão? Pensa nisso. Se Deus não quiser dar esse tal crescimento agora, se o que Deus quiser agora for você, seja autoridade, porque a autoridade que vem de Deus reconhece quando ele fala. A autoridade que vem de Deus sabe a hora de parar e voltar para Deus. A igreja de Éfeso era perfeita e ela estava distante de Deus. E Deus dizia, eu tenho algo contra você. Eu escuto Deus dizendo assim, pastor Ricardo, eu tenho algo contra você, meu amor, minha amada. Você não me ama mais como antes. Volte para mim, noiva minha. Volte para mim. Não está falando para as pessoas que a gente vai ganhar, pastor, somente. Ele está falando para a sua liderança, sim. Ele não chamou uma liderança para ser escrava e nem empregada dele. Ele chamou uma liderança para ser família, para ser irmão, para conhecer o Pai. Muito forte. Se nós entendemos essa questão de ambiente e de manifestação, a gente alcançaremos muitas coisas. Enquanto nós estivermos apegados a bens e a coisas, porque achamos que tudo que funciona está dando certo, né? Agora eu vou dizer igual Jesus falou. Jesus assim, não estás longe do reino do céu. Quando aquele fariseu lá interrogou ele, dizendo, qual é o primeiro mandamento? Aí Jesus disse, amar a Deus em primeiro lugar, com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí o fariseu vai e repete, dizendo assim, é verdade, é com toda a força, todo o entendimento, amar a Deus em primeiro lugar, e o próximo. Aí ele diz assim, rapaz, você não está longe do reino dos céus. Só porque repetiu, né? Mas é simples mesmo, pastor. A gente é que complica. A gente é que acha que tem que fazer muito. E para dar certo, parece que tem que crescer, ou parece que tem que ser assim, parece que tem um segredo. Às vezes o que deu mais certo não foi o culto lotado. Foi o jejum que você fez e ninguém soube. Foi aquilo que te deu poder para trazer uma palavra, para expulsar um demônio. Mas se o demônio já chamou mais atenção do que aquilo que te deu poder, Jesus vai te exortar a dizer, fica mais feliz do teu nome estar escrito no livro da vida, porque tudo é sobre relacionamento. E se tiver lá no livro da vida, você vai para o Pai. Agora, se você chegar lá e não tiver escrito, ele vai dizer, não te conheço. E aí essa autoridade serviu de quê, pastor? Para que serve essa autoridade se não vai me dar passagem para ver aquele que eu amo? Aquele que o meu coração anseia e deseja, que é o meu Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? É interessante, pastor, que tipo de autoridade eu estou exercendo, porque às vezes a gente acha que a autoridade é contida em ter o poder. Verdade. Porque na verdade nós queremos mais poder do que autoridade. Verdade. Entendeu? E aí é onde o negócio pega. Porque, vamos aqui entender uma coisa. Se existia 9 discípulos ali embaixo, e 3 foram lá em cima orar com Cristo, Jesus chama os 3. Se existiam os 9 acolá, qual tipo de autoridade eles tinham acolá? Qual o tipo de autoridade? Será que o coração deles não estava muito magoado por consequência do que Cristo fez com os 3? Será que naquele momento ele achava que não serviria eles estar ali em um entendimento? Porque
Se Cristo estava dizendo assim, ó, o que está faltando é jejum e oração, é porque eles não estavam fazendo isso. Pronto, exatamente. Se não foi feito, né? Se está, aliás, se está sendo cobrado, é porque não se estava fazendo. Agora eu fico pensando o que foi pior. Ele dizer que era uma geração incrédula e perversa, ou ele desmascarar todo mundo ali de uma vez só e dizer assim, ó, você tá lá, né, trabalhando para mim, mas você não lê Bíblia, né? Você tá lá trabalhando para mim, mas você não jejua. Você, oração que é boa fora do microfone, você não faz, né? Porque eu não escuto a tua voz. Aí vem um demônio aí e te envergonha. Vem um demônio aí, você não sabe o que fazer. Aí o Eu pessoal posso, cai em cima, né? Pode eu posso falar. até pegar o gancho do senhor e dizer assim, ó, vocês estão aí, né, batendo esse papo aí de vocês aí, com ciúme de quem foi lá orar comigo, em vez de vocês estão aqui intercedendo, né? Tem uma vida de devoção para o que ia acontecer, né? Porque assim, muitas das vezes, quem está do teu lado é visto por outro como babão. Isso. Como o cara que, é o queridinho do pastor, Uhum, entendeu? O uhum. pastor só quer negócio com esse cara aqui. Só que, na verdade, eles não entendem que eles estão dentro do propósito. O problema é entender o propósito. É. Porque tem muita gente, às vezes, que estão dentro do propósito, mas não entende por que está no propósito. Qual é a função? Qual é o entendimento? Por que Cristo queria deixar eles ali? Para transformar o quê? Em quem? Fazer o quê? Porque era isso que Cristo queria formar naqueles nove que estavam ali embaixo. Queria que eles entendessem, gente, eu fui orar lá com os três. Vocês ficaram aqui. Vocês ficaram mais preocupados, enciumados dos que estavam subindo comigo do que o que estava acontecendo lá embaixo. Verdade. E às vezes, às vezes tem muitas pessoas que estão assim, pastor, sabia? Uhum. Elas não conseguem ter uma visão, mas ela consegue ter só um entendimento pequeno. Ela é como se um guia, né? Um guia meio que aquele tapa que coloca nos burros, né? Não sei como é o nome. É quase é como se fosse um cabresto, né? Só vê para frente, eles não conseguem Para abrir a só olhar. visão, a amplitude da visão. E aí acaba que eles fica sem entender o porquê disso. E se Cristo estava dizendo, gente, o problema aqui é porque está faltando algo e vocês querem que isso funcione, então para isso funcionar é necessário que vocês façam isso. Então, se Cristo estava cobrando, é porque estava faltando. Agora, E, sabe o que é interessante, pastor? É porque sim, eu pastor, acho, pode falar. porque eu acho que nunca mais, sabe? Nunca mais eu quebro o meu relacionamento com Deus e vou tentar expulsar um demônio. Nunca mais eu vou trabalhar para Ele sem Ele estar comigo. Nunca mais eu vou deixar de orar, nunca mais. Eu acho que deve ter passado, eu não sei se eles fizeram, mas que deve ter passado na cabeça deles, pelo menos naquele momento, é que nunca mais eu vou trabalhar para o Pai sem o Pai, sem a autoridade. Sabe? Porque às vezes a gente acha que a autoridade ainda está com a gente. Eles achavam que ainda estava. Porque ninguém vai expulsar um demônio, pastor. É um demônio. Se não tivesse, se não achar que Deus está com ele. Mas aí Jesus diz assim, meu Deus, e não estava não com vocês? Espera aí que eu vou consultar aqui. Não estava jejuando não. Não estava orando não. Tava com negócio de picuinha, né, como o pastor está falando aí. Tá com negócio de malquerença. Disputando qual é a igreja mais ungida, quem é que tem mais unção, quem é que foi escolhido primeiro, quem é que fala mais, se é Paulo, se é Apolo, se é Pedro, que andou com Jesus, ou foi Paulo que Jesus, né, derrubou depois. Não, mas hoje até hoje tem isso. A galera não querem ser mais sacerdócio. Não querem ter mais sacerdócio, não querem ser sacerdotes. Porque ela depende de alguém, elas querem depender de alguém, elas querem ser manipuladas por alguém. É muito forte isso.
É interessante, pastor, que uma vez eu assisti uma reportagem e a rainha, se não me falo a memória da Inglaterra, ela falou algo muito forte. Não sei se você já ouviu, mas ela falou que não tinha medo do seu exército de armas apontada para sua cabeça, engatilhada. Ela não tinha medo, mas ela tinha medo do Deus dos crentes, quando ele se dobrava diante do seu Senhor. Quer dizer, mais fé do que muitos de nós. Não é Mais forte fé. isso? Então, Jesus se admirava quando tinha alguém de fé. Quando alguém cria nos O, segredos, né? o Kildare está falando assim, ó, cada vez que deixamos de crer, nós tornamos perverso com alguém. Totalmente. Quando nós... Olha, é automático. Isso que o Kilton está falando, eu vou pegar essa palavra dele aí, crer, e vou levar novamente para o relacionamento. Para o amar a Deus em primeiro lugar. Pastor, se eu deixar de amar a Deus em primeiro lugar, e você, que é meu amigo, que eu considero muito, fizer uma coisinha contra mim, esse amor entre nós dois já diminui. Agora, se eu amar a Deus em primeiro lugar, e eu posso fazer, pode fazer o que quiser contra mim, eu vou continuar te amando, porque eu não te amo em mim. Eu te amo naquele que te ama, independentemente de quem você seja, do que você faça. Eu quero bulir num negócio mais profundo. Eu posso? Fica à vontade. Será que o pessoal está preparado para ouvir, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Sim, vem Nosso tempo aí. tá mais perto tá mais perto que longe. E a minha bateria também está quase acabando aqui. Mas Mas pode falar, vamos se aprofundar mais um pouquinho. eu vou mexer no negócio aqui profundo. É, o senhor sabe que Deus é amor e Deus ama a todos. Sim? Sim, Sim. sim. Então Deus me ama como Deus ama a todos os inimigos. Todas as, né, os inimigos que eu digo, aquilo que a gente considera inimigo, né? E muitas vezes não é inimigo. Aquele que nos fez mal, aquele que nos magoou, aquele que abusou da gente. Então Deus ama a todos. Então muitas vezes a gente acha que esse primeiro passo, que vem de Deus, que é nos amar, é suficiente. E aí eu vou perguntar ao Senhor, o amor de Deus tem sido suficiente para salvar todos? Então, por que só alguns se salvam? Se o amor de Deus é suficiente para salvar todos, então por que só alguns se salvarão? Não todos. Porque só alguns querem se dobrar ao Senhor? Não todos. Porque só alguns, né, escolhem esse caminho? Não todos. Se o amor é dado a todos. O amor quer amar todos. Deus quer amar todos. Deus ama toda a sua criação. E aqui eu estou falando do homem, generalizando homem e mulher. Se a gente não amar a Deus em primeiro lugar, não seremos salvos. O amor dele, sim, está sendo derramado sobre nós, como sempre foi, em toda a história. Esse amor de Deus não é só sobre mim, só sobre os crentes, não é só sobre os católicos, sobre os ubandistas. O amor de Deus é derramado sobre todos. Agora, nem todos amam a Deus verdadeiramente. Nem todos amam a Deus em primeiro lugar. E o segredo está aí nos mandamentos. E não tem um mandamento que diz, o mandamento é esse, eu amarei vocês. Não precisa mandar Deus fazer, Deus já nos ama, já nos amou. Agora o mandamento é para nós. Quer ser salvo? Ame a Deus em primeiro lugar. Se você não conseguir amar a Deus, você não vai conseguir amar seu próximo. Você não vai conseguir trabalhar em igreja verdadeiramente, com o coração em Deus. Você não vai ser um ministro com unção. Você não vai ser um pastor com unção. Você pode ter crescimento, mas vamos entender essa história de crescimento? Porque o apóstolo Paulo e os outros apóstolos terminaram presos.
Os mais poderosos entre nós, que está dentro da igreja perseguida, e eu acredito nisso, não estão com esse crescimento, estão sendo mortos. Isso é real até hoje. Então, não estou falando contra o crescimento. Deus vai crescer a sua igreja, Deus tem que crescer mesmo. Mas eu estou dizendo a você para ter cuidado, que crescimento sem unção é afastamento. O crescimento vem do Senhor, segundo a Bíblia, vem do Senhor. Os avivamentos traziam crescimento, porque o amor a Deus foi colocado em primeiro lugar e isso, pum, virou irresistível a todos. Isso tem ardido no meu coração. Desculpa, eu sempre estava voltando a isso, pastor. Mas isso tem ardido no meu coração. Quando o Senhor falou para mim, fez aquela pergunta, ele disse assim, Leandro, eu não vou perder você de novo. Eu não preciso de sua igreja. O que eu quero é você. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Amém, pastor. Forte isso aí, viu? É muito forte, pastor. Viu? É muito forte porque essa questão de amar a Deus, não tem como nós amarmos a Deus se nós nos submetermos a Ele, né? E não tem como nós não amarmos a Deus sem renunciar a nós mesmos. Sem jejum e oração. Porque as pessoas fazem jejum para alcançar causas, né? Jesus não, Isso é um pensamento religioso. Jesus não estava mandando eles fazerem jejum e oração para expulsar demônio. Jesus estava explicando que eles deveriam estar fazendo, deveriam voltar à prática da oração e do jejum, porque aí tinha dado certo. Porque sem unção não funciona, é teatro. Porque aquilo que a gente acabou de dizer, Jesus estava fazendo o que lá em cima? Se não estivesse em jejum e oração. Toda hora. Né? Toda hora. E a gente... Pode falar, pastor. A minha esposa está falando aqui, a pastora Érica, muito forte. Deus não queria Isaac, mas Abraão. Isso. Ele quer a gente, né? Ele quer. Deus ama os seus pastores, Deus ama os seus líderes. Deus ama os seus Davis, os seus Paulos, os seus Pedros. Ele voltou a Pedro para consertar aquilo que ele já sabia que Pedro ia quebrar. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes ele disse, você me ama, porque eu só quero que você apacente as minhas ovelhas, se você primeiro me amar. Eu não quero que você apacente a ovelha se você não me amar. Mas você me ama, Pedro? Então apacente minhas ovelhas. Me ama mesmo? Apacente. Me ama? Senhor, eu te amo. Vai, apacenta as ovelhas. Depois de que você ama, depois de que você afirma que ama, não esqueça de Deus. Não esqueça de que Ele é o princípio. O que o senhor está falando aí, pastor, tem muito a ver do que o senhor passou. Então, assim, isso está abrindo seu coração, né? Sim. Isso é muito forte. Porque hoje a gente vê muitos pastores. Imagine aí um pastor afastado do evangelho. Não é triste? Dentro do evangelho, né? Trabalhando para Deus sem ter contato com Ele. Aí eu pergunto, esses dias até eu estava conversando, pouco tempo eu estava conversando com minha esposa, né? Poucos meses atrás, nós deparamos com um pastor afastado do evangelho. Eu disse, na verdade o evangelho já estava afastado dele fazia tempo, né? Porque a gente acha que o homem de Deus ele cai da noite para o dia, mas na verdade não é. É algo, é um processo. Cai hoje um dia, cai hoje amanhã e vai caindo. A gente pode pegar Davi como esse exemplo, né? Isso. Davi começou com uma brechinha, né? Começou a faltar as batalhas, a esquecer de consultar Deus. Aí daqui a pouco achava que a coroa protegia ele. Mas foi muito lindo aquilo tudo, que ele voltou, né? O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos que tem. Né? A declaração de amor a ele que eu digo a Deus, acima da coroa, é algo que me apaixona. Ele tirou as vestes reais, a coroa se trancou, ele não queria bajulação, ele não queria nada, ele se trancou e disse, eu pequei contra ti.
Não foi nem contra Urias, porque sabe, o meu acordo primeiro aqui era contigo. E eu pequei contra ti. Tira tudo, pode tirar tudo, mas não tira o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, faz isso sempre. Pode tirar tudo, mas não tira o teu Espírito Santo. Hoje muitas pessoas falam o contrário. Senhor, tira o teu Espírito, mas não tira nada de mim. Mas isso é como eu falei ao pastor, eles estão cegos, eles não acham que estão assim. Eu não estou dizendo que não tenha gente mal na história, tem. Mas a maioria deles estão cegos, achando que como Paulo ali achava que era legal matar a igreja, porque para ele era uma seita. E quando você vai estudar a história do cristianismo, pastor, sempre foi isso. As pessoas começavam por Deus e terminavam por elas mesmas. E aí, quando elas terminavam por elas mesmas, elas faziam coisas cruéis e terríveis. Então Deus nos chama essa noite, igreja. Volta para mim, minha igreja amada. Volta para mim, porque se nada estiver dando certo e você estiver em mim, tudo já deu certo. Você já vai ser mais do que vencedor. Fica vergonhoso para mim dizer, não vai dar. O pastor Eric está dizendo assim, minha esposa, é maravilhoso quando entendemos que não é sobre nós, mas sobre ele. Isso. Quando entendemos isso, cai por terra toda vaidade, todo orgulho. Aleluia. 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 Tudo é sobre ele, né? Tudo é sobre ele e para ele. Nada tem a ver com nós. Tudo sobre ele. Até isso aí já dá outra live. Porque tudo foi sobre nós, mas não é sobre nós, né? Porque quando fala em todo o amor derramado, foi sobre nós. Tudo foi criado para nós, mas tudo também foi criado para ele, né? E tudo que ele fez foi por nos amar e querer a gente perto. E a gente não pode esquecer disso. Ele não quer a gente como empregado, ele quer a gente como filho, né? E isso é muito lindo. Eu me constranjo perante esse amor. Pastor, eu estou sentindo algo aqui que a gente deveria fazer, nós queria compartilhar com o Senhor. Uhum. E eu estou sentindo aqui no meu coração da gente orar por autoridades que tem aqui, Sim. por homens e mulheres que tem aqui que não tem mais esse vigor. Eles acham que não tem mais autorização da parte do Senhor. Porque algumas coisas, algumas vaidades, algumas situações ficaram no caminho e hoje eles estão precisando ser encorajados no que condiz de, a partir de hoje, ser uma autoridade. Né? Não compare a autoridade com autoritarismo, por favor. Isso. Não compare a autoridade com o poder que você vai ter agora. Eu vou ter autoridade porque eu vou ter poder. Porque o poder, ele não vê o ser humano, ele vê o que vai gerar. E a autoridade não, a autoridade é amar o próximo, como estou falando aqui. A autoridade é entender que o próximo, isso é reino também, né? A autoridade tem a ver com o amor ao próximo, o amor a Deus. Deixar que o Senhor faça parte da nossa vida. Que vem desse amor de Deus, né? Que é maravilhoso. Só uma cançãozinha aqui, pastor, para encerrar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Aleluia! As bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és Deus. Pra dizer que tu és o Senhor. Canta com a gente aí, vamos, irmão. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade
de Deus na onde a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós queríamos orar agora por pessoas, gente, que estão necessitadas, né? Nós não estamos aí na sua casa colocando a mão sobre você, mas com a nossa voz, e nós estamos posicionando agora aquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, e nós queremos abençoar a tua vida. Pastor, ora aí, pastor, que eu intercedo aqui nesse momento. Amém, Deus. Pai, essa noite nós colocamos diante de Ti. Sim, Deus. A Tua liderança, Senhor. Senhor, que se cumpra a Tua palavra. Que a Tua palavra venha a ser na vida desses líderes, Senhor. Como a base de toda a importância, Senhor. Senhor, não desiste de nós. Não nos deixa morrer, Senhor. Sim, Jesus. Diante do campo, Senhor. No campo de trabalho, como escravos. Nós não somos escravos, Senhor. Sim, Jesus. E o Senhor tem falado isso para a sua igreja. Igreja, olhe para mim. E eu oro por esses líderes, Senhor. Porque se muitas vezes é colocado pesado sobre o povo, mais pesado é para eles. Que o ministério está trazendo depressão, Senhor. Que o ministério está trazendo ansiedade, Senhor. Que o ministério muitas vezes está acabando, Senhor, ali com a paz dentro de casa, com o casamento. Sim, Deus. Está esquecendo da família, Deus, em nome de Jesus. Salva, Senhor, salva. Salva nessa hora, Senhor. Derrama o teu amor sobre a tua igreja. Usa de todos os meios. Usa de todos os meios. Não desiste de nós, Jesus. Não desiste de nós. Nós, como líderes, nós te pedimos nessa noite. Não desiste de nós. Nós clamamos pela tua liderança em Cascavel. Nós clamamos pela tua liderança, Senhor, no Ceará. Nós clamamos, Senhor, pela tua liderança no Brasil. O Senhor tem promessa sobre o Brasil, Senhor. Mas o Senhor tem que libertar primeiro teus líderes. A tua voz, Senhor, a tua voz, Senhor, que não passe de nós. Não passe dessa geração. Que não passe de nós essa oportunidade, Senhor. Nós somos teus filhos. Reaviva todo aquele que está ouvindo agora. Tira eles do passado, traz eles para o agora e faz obras maiores. Traz um alicerce maior, aonde o alicerce do passado não caiba. Traz, Senhor, legitimidade sobre o ministério desse homem, dessa mulher. Traz ele de volta ao primeiro amor. Traz ele de volta, Senhor, ao primeiro amor. E ele... Por esse líder de célula, Senhor. Eu oro por esse líder do louvor. Esse cara que está lá cantando, essa menina que canta, mas que está longe de Deus. Esse rapaz que prega o evangelho, chega em casa, vai acessar pornografia, Senhor. Tenha misericórdia, liberta teu filho. Faz com que ele tenha coragem de ouvir a voz do teu servo. Eis que eu te digo essa noite, empurra essa Jezabel para fora da tua vida. Nome de Jesus. Empurra essa doutrina falsa para fora da tua vida. Sai do meio deles, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Volta para mim. Sim. Assim diz o Senhor, como Pai clamando. Volta para mim, povo meu. E eu usarei vocês com obras maiores, assim diz o Senhor. Eu abençoo a cada irmão. Eu abençoo a vida do pastor Ricardinho, do pastor Márcio, Senhor de Deus, de cada pastor que está aqui. Senhor, a minha vida, Senhor, eu clamo por Ti, pela minha casa, pela minha família. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos, guarda os nossos filhos. Livra eles, Senhor, de toda a retaliação do mal.
Livra eles, Senhor, do abuso emocional, físico, dos bullying. Guarda eles, prepara eles para o evangelho, que eles sejam como flecha na mão do arqueiro. Nós entregamos os nossos filhos nas Aleluia. tuas mãos. Eles não são das drogas, eles não são do álcool, eles não são da prostituição, eles não são de Jezabel, eles são flechas na tua mão e eles vão alcançar mais longe do que nós, em nome de Jesus. Eles terão relacionamentos mais profundos do que nós, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos essa noite. Pai, Pai nosso, estás no céu. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Sim, nós necessitamos de pão, nos dá o pão de cada dia. Nos ajuda com as nossas falhas, nos derrama em amor para que a gente perdoe o próximo, porque nós sabemos que da forma que nós somos perdoados, isso nos constrange. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu lhe amo, viu? Também, rapaz. Eu amo você. Eu amo, rapaz. Você Você é um irmão. bênção. Tá bom? Tá bom, pastorzão.